Oi? Está com o colesterol elevado e deseja aprender como reduzi-lo? Você está no vídeo adequado. Hoje vou discutir os 10 melhores alimentos para reduzir o colesterol e os 5 piores. Além de esclarecer as distinções entre o colesterol bom e o colesterol ruim, o que o colesterol elevado pode provocar e o que você pode fazer além da dieta para regular o colesterol. Portanto, assista até o final. Antes de eu começar a curtir o vídeo, vamos transformá-lo em um dos vídeos mais curtidos do canal. Dá uma força aí! Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. A principal causa de morte no Brasil é a doença cardiovascular. A média diária de mortes ultrapassa 1.100, o que equivale a aproximadamente 46 por hora. E a doença cardiovascular está intimamente relacionada ao colesterol. Um dos fatores de risco modificáveis que pode reduzir sua probabilidade de infarto e derrame é incluí-lo na dieta. É por isso que esse vídeo é tão relevante. Me diz uma coisa, você tem colesterol alto? Já sofreu um infarto ou um derrame? De qual região do Brasil você vem? Registre abaixo. Vamos nessa! Como podemos definir colesterol? O colesterol é uma substância semelhante à cera. Não é necessariamente prejudicial, pois o corpo necessita dela para formar as membranas celulares, sintetizar vitaminas, como a vitamina D, hormônios e substâncias que ajudam na digestão de alimentos gordurosos. Porém, o excesso de colesterol pode causar problemas. Qual é a origem do colesterol? O colesterol é originado de duas fontes. O fígado é a principal fonte. Sim, o seu fígado é responsável pela produção de 70 a 80% do colesterol que circula no seu organismo. E o restante é obtido por meio da alimentação, os alimentos que você consome. É por isso que você deve conhecer pessoas magras, que só comem coisas saudáveis, mas têm colesterol alto. É o fígado dela, a herança genética, que mantém seu colesterol constantemente elevado. Por que é relevante saber qual é o seu nível de colesterol? Isso ocorre porque níveis elevados de colesterol no sangue aumentam o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. Por essa razão, é fundamental realizar exames de sangue para verificar os níveis de colesterol. Quais são as variedades de colesterol? O LDL colesterol, considerado o ruim, e o HDL colesterol, conhecido como o bom, são os dois tipos principais de colesterol. O colesterol é transportado para todo o corpo pelo LDL. O acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos pode ser causado por altos níveis de LDL, o que pode levar ao crescimento desses vasos e dificultar o fluxo sanguíneo pelas artérias do corpo. Ocasionalmente, esses depósitos podem se romper repentinamente e criar um coágulo que provoca um ataque cardíaco ou um derrame. Em contrapartida, o HDL colesterol recolhe o colesterol LDL das artérias e o transporta de volta ao fígado para eliminação. Por essa razão, o HDL é frequentemente chamado de colesterol bom. Ter altos níveis de colesterol LDL, considerado ruim, ou baixos níveis de HDL, considerado bom, eleva o risco de acúmulo de colesterol nas paredes internas das artérias, o que pode levar à aterosclerose. Qual é o nível normal de colesterol? De acordo com a mais recente diretriz brasileira de deslipidemia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o nível de HDL colesterol deve ser superior a 40 para homens e superior a 50 para mulheres. E as metas do LDL colesterol, também conhecido como colesterol ruim, variam de acordo com cada pessoa e seu risco individual. Por exemplo, para um indivíduo de 30 anos, considerado de baixo risco e atleta, sem outras doenças, o LDL deve ser inferior a 130. Se esse mesmo homem de 30 anos fumasse, fosse sedentário e tivesse hipertensão descompensada, seu risco seria diferente, considerado intermediário, com uma meta de LDL colesterol abaixo de 100. Se tratasse de um homem de 50 anos, diabético, fumante e com pressão arterial descontrolada, o risco de infarto em uma década ultrapassaria os 30%, classificando-o como de alto risco. Nesse caso, o nível de LDL colesterol deveria ser inferior a 70.
E se tratássemos de uma mulher de 70 anos, diabética e revascularizada? O risco dela seria bastante elevado, com uma meta de LDL inferior a 50, portanto, depende do risco de cada paciente. Se você possui um stent e está se vangloriando de que seu LDL está em 90, tenha em mente que você está acima do limite. Ok, tudo certo. Se você possui colesterol elevado, quais medidas naturais pode tomar para melhorar? Há 3 coisas que você pode tratar sem precisar usar medicamentos: emagrecer, praticar atividades físicas e aprimorar a alimentação. Por que a redução de peso melhora os níveis de colesterol? Como mencionei, o fígado é responsável pela produção de quase 80% do colesterol que circula no organismo. O excesso de peso leva o fígado a se sobrecarregar, produzindo mais colesterol ruim e dificultando a eliminação do excesso de colesterol. Entre 60% e 70% das pessoas obesas apresentam níveis elevados de colesterol. Além disso, o local onde a gordura é depositada tem uma grande influência. Se você possui obesidade visceral, com acúmulo de gordura na barriga, há uma grande chance de ter colesterol elevado. Porém, se a obesidade estiver concentrada nas pernas, o risco é menor. Por outro lado, a redução de 5% a 10% do peso corporal pode diminuir consideravelmente os níveis de colesterol LDL, enquanto uma perda de peso de apenas 1% a 3% pode melhorar esses níveis. Portanto, se você não está com peso, perca peso. E quanto à prática de exercícios físicos? A prática de exercícios físicos pode elevar o seu HDL, conhecido como colesterol bom, e diminuir o seu LDL. Ademais, auxilia na perda de peso, diminuição da gordura no fígado e altera a localização do acúmulo de gordura no corpo. A prática de exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação e ciclismo, assim como musculação e exercícios de resistência, contribui para a melhoria dos níveis de colesterol. Qual é a quantidade de exercício? Já é o bastante 150 minutos por semana. E a tua alimentação? Quais medidas podemos tomar para aprimorar a dieta? Esse é o tema do vídeo de hoje. A dieta é de grande importância. Há alimentos que precisamos incluir na dieta e outros que devemos eliminar. Quais alimentos devemos adicionar à nossa dieta? 3 coisas, principalmente. A fibra solu se liga ao colesterol no sistema digestivo, impedindo sua entrada na corrente sanguínea. As gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas diminuem diretamente os níveis de LDL no colesterol, e fitoesteróis que impedem a absorção de colesterol pelo organismo. O que você deve adicionar à sua dieta? Quais são os 10 melhores alimentos? 10ª comida, aveia. Ingerir apenas 1,5 xícara de aveia cozida diariamente pode diminuir o colesterol em 5 a 8%. A aveia possui fibras solúveis e fibras insolúveis. Mas há outro benefício. Além de melhorar o trânsito intestinal, a fibra contribui para a perda de peso, pois promove a sensação de saciedade. Novo alimento, berinjela. No entanto, a berinjela é um dos vegetais de baixa caloria e rica em fibra solúvel, que pode ajudar a reduzir o colesterol quando incluída em uma dieta equilibrada. Não vai ingerir cápsula de berinjela. Não é assim. 8º alimento para baixar o colesterol, feijão. Os feijões são abundantes em fibras solúveis e também levam um tempo considerável para serem digeridos, o que significa que você se sentirá saciado por mais tempo após uma refeição. Se você não gosta de feijão, grande pico, lentilha ou ervilha, esses alimentos oferecem os mesmos benefícios. Consumir 3/4 de xícara pode diminuir em 5% os níveis de LDL e colesterol. Apenas o feijoado não é permitido. 7º, quiabo. Você conhece aquela substância viscosa do quiabo? Portanto, essa substância espessa e semelhante a um gel é conhecida como mucilagem, que pode reduzir o colesterol durante o processo digestivo, fazendo com que ele seja eliminado nas fezes, em vez de ser absorvido pelo organismo. 6º, chia. As sementes de chia são ricas em nutrientes como ômega 3, ferro,
cálcio e antioxidantes. Além de serem ricas em fibras e mucilagem, como o quiabo, uma revisão de 2021 de 10 ensaios clínicos revelou que as sementes de chia elevam os níveis de HDL e colesterol, ao passo que reduzem o LDL e o colesterol. É vantajoso incluir chia na alimentação. Quinto, semente de linhaça. Pesquisas indicam que o ácido alfa-linoleico encontrado na linhaça e no óleo de linhaça pode trazer benefícios para indivíduos com doenças cardíacas. Pode diminuir a hipertensão, reduzir o LDL e o colesterol e baixar os níveis de açúcar no sangue. Ademais, a linhaça contém fitoesteroides, que impedem que o corpo absorva colesterol. Quarto, azeite de oliva. Os ácidos graxos monoinsaturados estão presentes em grande quantidade no azeite de oliva. Ao trocar as gorduras saturadas por gorduras monoinsaturadas, você diminuirá os níveis de colesterol e LDL. Ademais, o azeite de oliva possui características antioxidantes e anti-inflamatórias. Estudos observacionais indicaram uma relação entre o consumo elevado de azeite e menores riscos de doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e até demência, em comparação com aqueles que consomem pouco ou nenhum azeite. Peixes ricos em ômega 3 são o terceiro alimento. Quais são esses? Peixes de águas frias incluem salmão, atum, sardinha, cavala e arenque. Esses peixes se alimentam de fitoplâncton, um tipo de alga que possui ácido graxo ômega 3. O ômega 3 pode elevar o colesterol HDL e reduzir os triglicerídeos. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, atua como base dilatadora, diminui a agregação plaquetária e há pesquisas que indicam que reduz a incidência de morte súbita. Então, inclua esses peixes na sua alimentação. Em segundo lugar, algumas frutas, como maçã, frutas cítricas e abacate. Maçãs e frutas cítricas, como laranja, tangerina e limão, são ricas em pectina, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol e o LDL. Por outro lado, o abacate é abundante em gordura monoinsaturada. Estudos indicam que adicionar abacate à dieta pode ajudar a melhorar os níveis de colesterol e LDL em indivíduos com sobrepeso ou obesidade. E, em primeiro lugar, castanhas e amêndoas. Amêndoas, nozes e castanhas podem contribuir para a melhoria dos níveis de colesterol no sangue. Praticamente todas são boas. São abundantes em vitaminas, minerais e gordura monoinsaturada, que pode ajudar a diminuir o colesterol. Porém, devemos considerar que as castanhas são calóricas, portanto, não exagere. O que você deve diminuir ou eliminar da sua alimentação? 3 aspectos: carboidratos processados, gorduras trans e gorduras saturadas. Portanto, a primeira coisa que você deve eliminar da sua dieta é o óleo de coco. O óleo de coco contém 85% de gordura saturada, o que eleva significativamente os níveis de colesterol. Não oferece proteção contra o Alzheimer. Nenhuma pesquisa comprovou isso. Além de ser caro, evite o uso de óleo de coco. Substitua por azeite de oliva. Simples desse jeito. Em segundo lugar, carnes processadas, bacon, salsicha, linguiça, salames. Tudo isso contém alto teor de sódio, iodado e baixa nutrição. E são considerados possivelmente cancerígenos devido ao alto teor de nitratos e nitritos, particularmente os cânceres de estômago e coloretal. Ademais, eles elevam os níveis de colesterol, portanto, evite. Em terceiro lugar, frituras. Nuggets, asas de frango, cebola em anéis. São os piores em relação ao colesterol. Quarto, itens de confeitaria. Biscoitos, bolos, confeitarias. Normalmente são preparados com uma grande quantidade de manteiga e gordura, tornando-os com alto teor de colesterol. Ademais, o consumo de carboidratos processados pode elevar a gordura no fígado e causar ganho de peso, que agrava o colesterol. E por último, laticínios integrais. Leite integral, manteiga, queijo e iogurte contêm altos níveis de gordura saturada.
substitua por leite desnatado. A manteiga é reduzida com o uso de iogurte desnatado. E quanto ao ovo? Se você não consumir ovos em excesso, seu colesterol não aumentará. Não se preocupe, no entanto, é evidente que consumir 10 ovos diariamente elevará seu colesterol. Porém, mesmo fazendo tudo certo, seu colesterol continua alto. Seu peso está adequado, você se alimenta corretamente e pratica exercícios. Qual é o próximo passo? Você deve se preocupar com isso? Fale com seu médico. Ele é quem vai decidir se você deve tomar remédio. Se possui aterosclerose, se o colesterol ideal está muito elevado, superior a 190 mg por decilitro, ou você apresenta um elevado risco de problemas cardiovasculares. Existem 3 medicamentos principais para o colesterol disponíveis no mercado, os medicamentos conhecidos como estatinas: simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina. Elas têm efeito no fígado, não somente diminuindo os níveis de colesterol. Além disso, elas estabilizam as placas de gordura e impedem que elas se quebrem, reduzindo a probabilidade de você sofrer um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. Ah, mas a estatina não eleva o risco de demência? Não. As pesquisas mais recentes, de 2015 em diante, afirmam o oposto. Diminuem a probabilidade de desenvolver Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e câncer. Veja como funciona. Em relação ao câncer de mama, a maioria das pesquisas indica que o uso de estatinas pode reduzir a mortalidade em até 43%. É bastante, não é? E essa diminuição se aplica principalmente às estatinas lipofílicas, atorvastatina, pitavastatina e simvastatina. O ezetimiba é outro medicamento relevante para a redução do colesterol. A absorção de colesterol pelo intestino é diminuída pelo uso de ezetimiba. Isoladamente, ela é vulnerável. No entanto, quando você a combina com uma estatina, os resultados são impressionantes. Você inibe a produção no fígado e a absorção no intestino, possuindo um efeito potencializador. Os inibidores de PCSK9 constituem a terceira grande classe de medicamentos para a redução do colesterol. Em 2006, foi descoberto que algumas pessoas com mutações no gene PCSK9 apresentavam níveis de colesterol muito baixos. Havia uma menor incidência de infartos e mortes cardiovasculares. O PCSK9 é uma enzima que se conecta aos receptores de LDL, dificultando a remoção constante do colesterol ruim. É como se essa proteína obstruísse o rabo. Há pessoas que, mesmo fechando a torneira de água quente ao usar estatinas e a de água fria ao usar ezetimiba, a banheira continua quase transbordando. Precisamos desentupir o rabo. É por isso que usamos os inibidores de PCSK9. Esses medicamentos são caros e administrados por injeção. Aplica-se uma vez a cada 2 semanas. E raramente usamos, pois, na maioria das vezes, conseguimos baixar o colesterol apenas com estatinas e ezetimiba. Porém, é sempre bom termos uma carta na manga para usar de vez em quando. Assuntos relevantes. Altos níveis de colesterol LDL e baixos de HDL são, de fato, fatores de risco significativos para infarto e derrame. Ter colesterol elevado eleva a probabilidade de desenvolver certos tipos de câncer, como os de colo, reto, próstata, mama e testículos. As estatinas lipofílicas têm o potencial de diminuir a recorrência e a mortalidade associadas ao câncer de mama. Tente fazer sua parte para reduzir o colesterol de maneira natural, emagrecendo, praticando atividades físicas e adotando uma alimentação adequada. Porém, se o seu caso não apresentar o efeito esperado, não se preocupe caso o seu médico recomende um medicamento. Tome o medicamento, preste atenção ao seu corpo e, caso experimente algum efeito colateral, informe-o. O que importa é a sua saúde e bem-estar. Deixe um comentário abaixo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvir essas verdades. Agradeço imensamente.